Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um assunto bastante polêmico no contexto da bioética, que são os alimentos transgênicos. Os discentes responsáveis por esta aula são Blenda Ferreira Guimarães, Cleonice Ferreira dos Santos e José Rafael dos Santos Freitas. Nessa aula, nós iremos conseguir compreender o que são os alimentos transgênicos e quais estão presentes no nosso dia a dia, além de conseguirmos identificar quais são os prós e os contras desses alimentos e algumas curiosidades. Mas antes de falarmos sobre os alimentos transgênicos, nós precisamos entender o que é a bioética. A bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a ética e a biologia, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco pela medicina ou pelas ciências. A palavra bioética é uma junção dos radicais bio, que advém do grego bios, e significa vida, no sentido animal e fisiológico do termo. Ou seja, bio é a vida pulsante dos animais, aquela que nos mantém vivos enquanto corpos, e ethos, que diz respeito à conduta moral. Logo, conseguimos compreender que a bioética trata-se de um ramo de estudo interdisciplinar que utiliza o conceito de vida da biologia, o direito e o campus da investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres humanos e a outras formas de vida. Agora que nós já entendemos o que é a bioética, vamos entrar no assunto sobre os alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos são uma classificação dos OGMs, que significa organismos geneticamente modificados. Segundo a definição do Ministério da Agricultura, é todo e qualquer organismo que teve seu material genético, ou seja, o DNA, modificado por meio de técnicas aplicadas pela engenharia genética em laboratório. Dentre os OGMs, existe um grupo chamado transgênico, que é o que a gente está falando na aula de hoje, que envolve organismos que contêm um ou mais genes transferidos artificialmente de outra espécie. Mas você deve estar se perguntando qual o objetivo dessa modificação genética de certos alimentos. Bom, essa modificação é feita com o objetivo de melhorar a sua resistência, qualidade e quantidade produzida. Porém, ela pode apresentar riscos à saúde, como aumentar a ocorrência de alergias e a ingestão de agrotóxicos. Por esta razão, o ideal é optar o máximo por alimentos orgânicos. Apesar desses alimentos trazerem grandes danos à saúde e também ao meio ambiente, eles estão presentes no nosso dia a dia. Os principais alimentos transgênicos vendidos no Brasil são a soja, o milho e o algodão, que dão origem a produtos como os óleos de cozinha, extrato de soja, proteína texturizada de soja, leite de soja, salsicha, margarina, massas, bolachas e cereais. São alimentos presentes no nosso dia a dia que acabamos consumindo sem saber que são alimentos geneticamente modificados. Nessa imagem, conseguimos observar vários alimentos que nós consumimos diariamente, como por exemplo o óleo de cozinha, a maizena e até mesmo os salgadinhos que nós chamamos de esquilhos. Infelizmente, a metade da população consome esses alimentos sem saber que são alimentos geneticamente modificados. Vocês sabiam que existem alimentos transgênicos para fins terapêuticos? Pois é, o arroz é um exemplo de alimento que foi geneticamente modificado para fins terapêuticos, como é o caso da suplementação com a vitamina A. Ele é chamado de arroz dourado, que foi modificado para ser mais rico em beta-caroteno, um tipo de vitamina A. Esse arroz foi criado especialmente para combater a carência dessa vitamina em locais de extrema pobreza, como em regiões da Ásia, por exemplo. Existem também plantas produtoras de fármacos, as chamadas PPF, que são produzidas utilizando engenharia genética para se conseguir compostos específicos, especialmente proteínas, que são extraídas e purificadas após serem colhidas. As PPFs são promissoras de fontes mais baratas e disponíveis de fármacos, incluindo, por exemplo, as vacinas para doenças infecciosas e as proteínas terapêuticas, que visam os tratamentos de câncer e de doenças do coração. Exemplos de plantas produtoras de fármacos são
o milho, o tabaco e a batata. Ainda não se sabe tudo sobre os alimentos transgênicos, então vamos ver alguns mitos e verdades sobre os alimentos transgênicos. O primeiro mito ou verdade a respeito desses alimentos é se os OGM, como também são conhecidos os alimentos transgênicos, produzem pragas mais resistentes. Sobre esse questionamento, ele acaba sendo verdade, pois plantas mais resistentes acabam fazendo com que insetos fiquem mais resistentes. Dessa forma, ao cruzarem com outros insetos não resistentes, estes transmitem os seus genes para a nova prole, proporcionando dessa forma resistência a certos herbicidas. O segundo questionamento é se os alimentos transgênicos são mais baratos. Sobre este questionamento, ele é verdadeiro, pois o menor custo de manejo e controle de pragas acaba por baratear o plantio e o cultivo dos alimentos transgênicos. Como terceiro questionamento acerca dos mitos e verdades sobre os transgênicos, temos a seguinte pergunta: os transgênicos causam impacto à saúde? Sobre essa pergunta, ela acaba sendo nem mito, mas também não é verdadeira, pois não se sabe ainda quais são os benefícios e os malefícios que estes alimentos podem causar à nossa saúde, pois ainda não há um consenso sobre o assunto. Desta forma, fica a seu critério se você acha viável consumir ou não consumir alimentos transgênicos. A partir do que vimos sobre os alimentos transgênicos, nos fazemos o seguinte questionamento: por que não devemos consumir estes alimentos? Além dessas, existem outros questionamentos que devemos nos fazer acerca desses alimentos. Bom, acerca disto, não devemos consumir alimentos transgênicos, primeiro porque as grandes empresas, como multinacionais, elas acabam rejeitando a rotulagem dos alimentos transgênicos. Desta forma, elas negam ao consumidor o direito de informação de um determinado produto. Segundo, é que os transgênicos estão provocando a perda da diversidade genética presente na agricultura e também aumentando o risco dessa mesma agricultura, pois os agricultores acabam por se beneficiar de muito uso de agrotóxicos. Terceiro é que os transgênicos estão produzindo super pragas mais resistentes e também matando os insetos que são benéficos para a agricultura. Quarto, os transgênicos estão destruindo a vida microbiana que está presente no solo. Quinto, os impactos dos transgênicos na agricultura e na natureza são de proporções irreversíveis. Então, desta forma, a gente pode concluir que, na maioria das vezes, os transgênicos não são benéficos, não apenas para a humanidade, mas também para a natureza como um todo. Desta forma, cabe a você se vai ou não se alimentar de alimentos transgênicos. Mas é válido ressaltar que, ao ir ao supermercado, verifique as embalagens dos alimentos que você está comprando, pois, como nós vimos, alguns deles, pelo fato da gente não visualizar a rotulagem, acabamos consumindo sem sequer saber se são ou não alimentos transgênicos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção e até a próxima!